Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal, este é o quinto vídeo dessa série de estudos sobre o Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós vamos ver a quarta parte do Evangelho, que nos apresenta os segredos e os conflitos do reino, os momentos em que Jesus é acolhido ou rejeitado pelos judeus e também uma bela parte sobre as parábolas de Jesus. Então vamos começar, e aí para que iniciemos esse estudo é importante que você tenha aí na sua mão a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Eu estou usando aqui a tradução, a nova tradução da CNBB, mas você pode usar qualquer tradução católica que você tenha aí. E hoje nós vamos ver os capítulos 11, 12 e o capítulo 13, quase no final do capítulo 13, porque um pequeno pedaço do capítulo 13 já compreende a outra parte do Evangelho. Então hoje nós vamos começar ali no capítulo 11. Então peguemos a nossa Bíblia, Mateus capítulo 11, de 1 a 6. E no capítulo 11 de São Mateus inicia com João Batista, que está preso, enviando seus discípulos para perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias ou eles devem esperar outro. E aí Jesus responde: "E de contar a João o que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. Os cegos recobram a vista, paralíticos andam, os leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim." A pergunta de João Batista é válida porque ele está preso, e aí ele já começa a ficar com dúvida, porque como está preso não consegue acompanhar aquilo que Jesus está fazendo. E é por isso que ele envia os seus discípulos para perguntarem a Jesus. E, obviamente, os discípulos de Jesus, de João Batista, relatam aquilo que Jesus está fazendo, e para provar realmente que ele verdadeiramente é o Messias. Jesus acaba dando um bom testemunho sobre João Batista, e no início desse capítulo, depois que ele é perguntado se realmente ele é o Messias, Jesus dá um testemunho e Jesus chama a atenção das pessoas que estão lhe escutando, porque Jesus percebe que as pessoas muitas vezes elas vão aonde é midiático, elas vão onde tem muita gente em volta, elas vão onde tem barulho, aonde tem qualquer coisa que chame a atenção e que de alguma maneira desperte o interesse da maioria. E Jesus está dizendo: olha, tudo aquilo que eu estou fazendo, eu faço em nome do Pai, enviado pelo Pai, mandado pelo Pai. E aí Jesus mesmo, no capítulo 11 ali, começa a falar das gerações e começa a dizer: olha, com quem eu vou comparar, com quem eu vou comparar vocês, essa geração, Uma geração perversa, uma geração que é parecida com crianças sentadas nas praças gritando umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos cantos de luto e não chorastes. Jesus aqui ele faz uma leitura de uma sociedade e, portanto, de todos nós também ainda, que agimos muitas vezes assim. Nós somos seres insatisfeitos. Não importa o que aconteça, nós sempre achamos defeito em tudo. Não conseguimos perceber a beleza e a maravilha que existe nas coisas boas da vida e muitas vezes também ignoramos e nos lamentamos demais aquilo que não está bom na vida. É disso que Jesus está falando a essa geração, Ele diz: é essa geração que ele está falando. Se nós atualizamos, nós percebemos muito isso na nossa vida hoje, Nós cristãos católicos, como que a gente é reclamão, Como que a gente procura defeito, Tem uma casa grande, quer uma casa maior, A casa está pintada de branco, quer pintar de verde, O quintal tem flores, não tá bom essas flores, porque as flores da vizinha são mais bonitas, Eu tenho girassóis no meu jardim e a vizinha plantou rosa, então por que eu não plantei rosas também? Por que Pare,
olhe para as gerações e perceba a beleza que são gerações. E olhe também a beleza das rosas da vizinha, mas não fique se lamentando, murmurando, descontente. Nós somos seres descontentes com a vida, né? Nós sempre achamos defeito nas coisas e nas pessoas. E aqui que Jesus diz, olha, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, as coisas maravilhosas que Deus está fazendo por meio das minhas mãos aqui no meio de vocês, e vocês estão aí reclamando, achando defeito, procurando um jeito de falar mal, um jeito de acabar com o trabalho, né? Destruir com aquilo que está sendo feito. Isso serve para nós hoje, meus irmãos, porque nós muitas vezes quando lemos o Evangelho, a gente olha para o Evangelho, escuta o Evangelho e a gente faz cara de paisagem, faz de conta que não é com a gente, né? Faz de conta que isso não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem muito a ver com a nossa realidade. Então prestemos um pouquinho de atenção. Jesus está chamando a atenção da geração do seu tempo, mas chama a atenção de cada um de nós no dia de hoje. E aí, um pouquinho mais adiante, né, já no versículo 20 em diante do capítulo 11, aí Jesus, ele percebe, mostra, na verdade, que com João Batista se encerra o ciclo dos grandes profetas, né? Então, existem pessoas que são divisores de água, né, em algumas situações. João Batista é esse profeta. Até João Batista, tivemos vários profetas, muitos profetas, que falaram ao povo, que ajudaram o povo a não perder a esperança, que motivaram o povo a se lembrar da aliança feita com Deus. João Batista é o último desses profetas que preparou o povo de Deus para acolher Jesus. Muitos se prepararam a partir daquilo que João Batista ensinou. O batismo de conversão, a mudança de vida, né? A metanoia, que nós já falamos aqui, ou seja, mudar radicalmente o sentido da vida. Então, com João Batista se encerram os ciclos dos profetas e com Jesus é inaugurado um novo tempo de se fazer, um novo tempo de se anunciar e um novo tempo de vida também. Logo após essa passagem, né, essa chamada de atenção de Jesus para a geração daquele tempo, a sua geração, aí vem Jesus censurando algumas cidades, e justamente as cidades que ele realizou grandes sinais, né? E aqui é citado Corazim, é citado Betsaida, são cidades onde Jesus realizou muitas curas, muitos sinais, fez muitos milagres, mas essas cidades não se converteram, essas cidades continuaram mantendo o seu ritmo, não se arrependeram da maneira, às vezes, como estavam vivendo, muita injustiça, muito pobre na rua, muita gente morrendo de fome, muito isolamento, e Jesus está dizendo, ai de vós, se tudo isso que está sendo realizado no meio de vós tivesse sido realizado lá em Tiro e Sidônia, que foram cidades também reconhecidas pelos grandes pecados que haviam aí, essas cidades já teriam se convertido, já teriam mudado radicalmente o seu jeito de ser e a sua maneira de viver. E aí Jesus está dizendo, cuidado, porque no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor. Então aqui Jesus está de alguma maneira dizendo também para nós, né, que somos cidades, né, que temos os nossos pecados, as nossas injustiças e que nos acostumamos a viver dessa forma. Escutamos a palavra de Jesus, ouvimos Jesus dizendo, mude, né, não seja tão incrédulo, não seja injusto, seja caridoso, e a gente continua a vida do jeito que sempre viveu. Então Jesus está chamando a atenção para isso. E logo em seguida Jesus, ele pronuncia umas palavras, né? A Deus Pai. Jesus faz aquela bonita oração de louvor ao Pai, né? Pai, lá no versículo 25 do capítulo 11. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Olha que bonito Jesus está dizendo. A maravilha que é Deus Pai, a maravilha que Deus faz ao mundo,
Jesus está louvando a Deus por tudo aquilo que Deus faz, porque os sábios, os entendidos, os arrogantes, esses não entendem, esses não percebem. Ele está dizendo: Pai, eu te louvo porque conseguiste revelar todas essas coisas aos pequeninos. Então, o Evangelho, ele é, na sua origem, na sua essência, um olhar para os pequeninos. E Jesus tem esse olhar. E ele louva a Deus por isso, porque são os pequenos, são os mais simples, são os mais pobres, são os que estão marginalizados, são aqueles que muitas vezes não têm a cultura da leitura, são aqueles que não conhecem bem as Escrituras, são aqueles que não estão ocupando os grandes cargos. São esses que, ao ouvir Jesus falar e ao ver Jesus fazer o que ele faz, se convertem, mudam de vida, percebem a ação de Deus, reconhecem a ação de Deus. Isso aqui é uma realidade que muitas vezes nos toca também. Às vezes, quanto mais estudamos, quanto mais lemos, quanto mais buscamos, mais nos afastamos de Deus e menos percebemos a ação dele no mundo, menos percebemos a ação dele na nossa vida. Então, Jesus está dizendo: eu te louvo, Pai, porque aos pequenos que revelastes. E aí depois Jesus diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. E essa passagem aqui aparece também em outros evangelhos, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa passagem é bonita e muitas vezes não passa por cima dela como se ela não tivesse ali algo interessante. Quando Jesus está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma peça que é colocada sobre os animais, sobre bois, de maneira geral, para que possa ser colocado aí o peso para que ele possa carregar. Em alguns lugares chama-se canga. Talvez você já tenha visto uma canga, que é aquela peça de madeira, feita de madeira, confeccionada de madeira, que tem as cordas para amarrar, e é colocado sobre o pescoço dos animais, né? E sobre essa canga é colocado o peso, e aí ele vai puxando, né? Às vezes um arado também engata-se aí. Todo o peso vai justamente nessa região. E Jesus está usando uma imagem do seu tempo para falar: olha, você que está cansado, você que está fadigado, você que está desiludido com a vida, tome o meu jugo, ou seja, coloque sobre os seus ombros o meu peso, aqui o meu fardo, né? E eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Jesus está querendo dizer que aquilo que Jesus nos ensina e nos diz como revelação, como verdade de fé, como mandamento, como valores, pode parecer pesado, pode parecer uma canga, pode parecer um fardo, mas ele vai dizer: tudo isso é um fardo, mas não é um fardo pesado. Então, aquilo que Jesus nos ensina é possível de carregarmos. O Evangelho, ele tem seu peso, porque aquilo que é descrito nos Evangelhos para que a gente viva nem sempre é fácil, mas é possível. Jesus está dizendo: é o mais leve para carregar. Então use, é isso que Jesus está querendo dizer para nós. E aí quando entramos no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, nós percebemos um trecho em que Jesus, num dia de sábado, passou por algumas plantações de trigo. E aí ele e seus discípulos estavam com fome. E aí então eles pegaram algumas espigas e começaram a comer. Eu confesso que eu nunca entrei numa plantação de trigo e nem sei se é possível comermos trigo cru assim, mas talvez é possível. Aliás, muitas sementes cruas a gente consegue comer, né? Mas aí Jesus está ali com seus discípulos e eles estão comendo essas sementes de trigo que estão aí plantadas nesse campo, nesse pasto, nessa plantação. E aqui os fariseus olham para essa cena em que Jesus está aí nessa plantação, o que é bastante estranho, né? No sábado, um judeu está no meio de uma plantação
E aí mais estranho ainda que um fariseu, que é um fiel cumpridor da lei, também esteja. E às vezes a gente fica... Os evangelhos nos dão algumas indicações que nós não percebemos ou passamos adiante, mas são interessantes refletirmos. Por quê? Porque às vezes nós estamos apegados demais a uma lei, a uma religiosidade, e esquecemos o verdadeiro sentido daquilo. Então, os judeus estavam muito apegados à lei. No sábado não pode trabalhar, não pode fazer nada. No dia dedicado ao Senhor não pode fazer. Mas eles mesmos estavam numa plantação. Então, tem algo errado aí. Jesus está passando com os discípulos. Sente fome, colhe algumas espigas para comer, matar a fome naquele momento. E aí eles começam a censurar Jesus e os discípulos, dizendo: olha, não é permitido fazer essa colheita do trigo no sábado. E aí Jesus ele cita o Antigo Testamento, né? Numa passagem que Davi também estava com seus soldados, estavam com fome, e eles entram no templo e comeram os pães que eram oferecidos lá, né, aos sacerdotes. Eram pães que ninguém podia comer, somente os sacerdotes. E Jesus cita a passagem que diz que em dia de sábado muitos sacerdotes violam o sábado e não sentem culpa por isso. E é por isso que Jesus cita novamente aqui, lá no versículo 7, misericórdia eu quero, não sacrifícios, pedindo que os fariseus não condenem os inocentes. Bom, nós precisamos entender aqui, acredito que em primeiro lugar, por que essa lei tão forte em relação ao sábado, né? A proibição da lei quanto ao trabalho no sábado, ela tinha só um objetivo bem específico, que é o povo deveria parar de trabalhar nesse dia para ouvir a palavra de Deus, para rezar e para ter mais intimidade com o Senhor. E muitas vezes, quando se deixa de fazer isso, né, se vai trabalhar, vai achar outras coisas para fazer, mais ou menos, ou muito parecido, muito semelhante com o que nós, católicos, cristãos católicos, hoje fazemos com o domingo. O domingo é o dia do Senhor. E por que o domingo passou a ser um dia importante para nós? Porque nos lembra o dia da ressurreição, né? O primeiro dia da semana. E que nós, muitas vezes, deixamos para fazer qualquer coisa e muitas coisas nesse dia, menos dedicá-lo ao Senhor, né? Domingo significa o dia do Senhor e nós não dedicamos ao Senhor. Eu costumo dizer que o nosso dia tem 24 horas e o domingo, assim como os outros dias da semana, também tem 24 horas. E o que fazemos nessas 24 horas? Vimos televisão, assistimos um jogo de futebol, fazemos um churrasco, subimos a serra, vamos para a praia, vamos ao bar, visitamos alguém. Gastamos o nosso dia e não fazemos o principal no dia do domingo, que é agradecer a Deus, ouvir a sua palavra, comungar do seu corpo e sangue. Então, das 24 horas não temos nenhuma hora, nenhuma hora e meia, que é mais ou menos o que dura uma celebração eucarística, para dedicar ao Senhor. Então aqui nos faz questionar, né? Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, e Ele, como Senhor do sábado, Ele diz o que fazer, né? E o que precisamos fazer. Nós precisamos nos comprometer com o dia do Senhor também, né? E logo em seguida, aí Jesus, Ele cura o homem que tem a mão seca, né? Aparece aí um homem que tinha a mão seca, e eles perguntam para Jesus, né, se Jesus está a fim de curá-lo. É permitido curar em dia de sábado? Perguntaram para Jesus. Né? É possível fazer uma cura no dia de sábado, um dia que é dedicado ao Senhor? E aí ele responde, lá no versículo 11 do capítulo 12, se alguém de vós possuir uma só ovelha e ela cai num poço em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. E aqui está. Nós atualizamos isso para o domingo, né? Enquanto, às vezes a reflexão vem nesse sentido também. É possível fazermos o bem? Um
dia que não deveríamos fazer nada, deveríamos ficar só rezando, contemplando a palavra de Deus, aprendendo? Jesus está dizendo sim, deve-se fazer tudo bem. E é por isso que ele vai curar esse homem, né? E ele pede que estende a mão e ele cura a mão deste homem em dia de sábado, para mostrar, olha, muitas vezes vocês estão aí julgando porque eu estou curando em dia de sábado, mas vocês mesmos fazem trabalhos que não deveriam ser feitos em dia de sábado para não deixar perder uma vida. Nem que seja de uma ovelha, né? A ovelha caiu lá no buraco e você não vai deixar ela lá, não. É sábado, mas você vai lá e tira a ovelha. Por que com um ser humano eu tenho que mantê-lo na sua desgraça? Por que com um ser humano eu não posso atender? E aí que Jesus pega pesado em relação aos fariseus, né? Que tem uma visão bem restrita, né? Sobre a graça e a misericórdia de Deus. No versículo 22 do capítulo 12, vão trazer para Jesus um possesso que era cego e mudo. Então, ele tinha duas dificuldades aí, não enxergava e não falava. E aí Jesus o cura em sábado, né? E a multidão fica espantada com essa cura. Como é possível que um homem que não enxerga e não escuta, de repente começa a ver e começa a falar, diz aqui, né? E aí os fariseus novamente começam a dizer, mas ele expulsa os demônios, esse homem não pode vir, né, de Deus, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o chefe dos demônios. Aqui novamente a gente está percebendo, né, durante todo esse estudo, que sempre há um grupo que acolhe Jesus, que fica maravilhado com aquilo que Jesus fala e com aquilo que Jesus faz, e existe um grupo que está sempre rejeitando Jesus, dizendo, não, ele não é isso que vocês estão achando que ele não é o Messias. Agora aparece aqui os fariseus dizendo, ele está fazendo isso pautado por Beelzebul, é o chefe dos demônios. E aí Jesus faz uma reflexão sobre isso, né? Sobre a divisão do reino. Ou seja, como pode um reino permanecer de pé se ele está dividido? Qualquer coisa, qualquer situação que se divide, ela enfraquece. E essa reflexão aqui é muito válida para nós católicos, né? Nós que somos filhos de Deus, nós que nos reunimos em comunidades e nós que temos família, né? Uma família dividida, ela é fraca. Um casal que não senta para rezar junto, ele enfraquece. Um casal que não reúne os seus filhos para rezar, um casal que não reúne os seus filhos para ensinar coisas boas da vida, tá? Transmitir valores, passar bons conselhos, enfraquece. Vêm as drogas, virão doenças, virão desemprego, e se esse casal está desunido, ele não vai ter condições de enfrentar isso com muita coragem. Pode até ser que ele enfrente e consiga superar, mas vai ser bem mais difícil. Porque quando o casal está bem unido, tudo fica mais fácil. O peso ele se distribui entre os dois e entre os filhos. Agora, isso eu estou falando de família, mas se nós olharmos para as nossas comunidades, funciona da mesma forma. Uma igreja que está dividida, está separada, cada um para um lado, fulano que não conversa com o Beltrano, ela que não olha para ela, enfraquece. Qualquer dificuldade, qualquer tempestade que chegue na comunidade vai derrubar essa comunidade. Então nós temos que pensar muito, muito bem nisso, meus irmãos. A igreja como um todo é assim. Nós hoje em dia, na era da comunicação virtual, né, temos todos esses canais e muita fake news. Quantas coisas ruins são ditas da igreja por gente de dentro da igreja? Pessoas que falam mal do Papa, que falam mal do bispo, que falam mal do padre, que falam mal dos coordenadores das pastorais, dos movimentos e das comunidades, que dividem o rebanho,
Porque o fulano e tal falou, então é verdade de fé. Ou seja, porque o padre falou, aquele padre tal falou mal do bispo, então pronto, todo mundo, a gente vai lá acolher o padre e dizer que o padre está certo, que é isso mesmo. Na verdade, estão se dividindo. E quando estão se dividindo, estão se enfraquecendo. E é isso que Jesus está querendo dizer diz para os fariseus, diz para nós. Tomemos cuidado para nos dividirmos. E Jesus está dizendo, eu não expulso pelo Beelzebul, porque todo reino dividido entre si ele vai desaparecer. Então, tomemos cuidado com as divisões que fazemos dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas, elas não se dão conta que quando elas estão dividindo a sua família, a sua comunidade, elas estão perdendo, na verdade. Estão perdendo credibilidade, estão perdendo a graça, de estarem juntos, de construírem algo junto e algo muito maior. Então Jesus, nesse texto do Evangelho, ele está sendo muito claro, muito objetivo nesse sentido. E no final ele está dizendo o seguinte, lá no versículo 31 do capítulo 11, ele diz o seguinte: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Ele está falando para os fariseus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um não reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Isto é não recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. E nós muitas vezes blasfemamos contra o Espírito Santo. E esses aqui, os fariseus que estão falando mal vendo o que Jesus está realizando, estão, por obra do Espírito Santo, estão dizendo, não, isso não vem de Deus, isso vem do demônio. Isso é uma blasfêmia, ou seja, não reconhecer a ação de Deus na vida é uma blasfêmia. Então, blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo, com palavras, com maldições, não. Às vezes a gente entende mal blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é falar mal do Espírito Santo, mas é recusar aceitar a salvação que Deus nos oferece por meio dele, por meio do Espírito. Então aqui está o problema. E aí Jesus está dizendo, todo aquele que se recusa a aceitar a salvação que vem de Deus, este não será perdoado. Agora, aquele que sim, que aceita a salvação de Deus, não importa o pecado que tenha cometido, esse sim terá salvação. E a partir do versículo 33, Jesus vai falar sobre a árvore e seus frutos, dizendo, olha, as árvores boas dão frutos bons, as árvores ruins dão frutos ruins. E aí nós temos que entender que o catolicismo, o cristianismo, ele se pauta justamente pelas nossas ações, muito mais do que pelas nossas palavras. E aqui não importa, por exemplo, ao olharmos o fruto, olharmos a sua aparência, porque às vezes o fruto é muito bonito por fora, mas quando nós cortamos, quando nós vamos comer, ele está estragado por dentro, ou ainda não está maduro o suficiente. Então nós precisamos entender que Jesus usa uma imagem para nos falar da nossa ação, enquanto discípulo dele. Então precisamos entender que muitas vezes os frutos, eles são a revelação daquilo que a gente é. Então é aquela velha história, A pessoa diz que reza, eu rezo muito, fico, agora não, porque as nossas igrejas estão fechadas, mas quando as igrejas estão abertas, todo dia vai diante do Santíssimo, uma hora e meia de adoração, reza o rosário, não reza só um terço, reza o rosário todo dia, mas não olha para a cara da vizinha, não fala com o irmão já mais de 20 anos, se puder enganar alguém, engana. Então, aí nós conhecemos verdadeiramente quem é. Então, se nós somos árvores boas, nós temos que dar frutos bons. Mas se não somos árvores boas, os nossos frutos também não serão bons. Então, tomemos muito cuidado, irmãos, porque e fiquemos muito atentos, Porque há uma distância muito grande entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente vive. E não pode ter essa distância, não pode haver esse abismo entre a nossa ação e a nossa palavra. E a partir do versículo 38, Jesus ele vai ser chamado por escribas e fariseus que lhe pedem um sinal.
E aí Jesus, depois de realizar vários sinais, curou muita gente, fez muitas coisas legais, Jesus vai dizendo: essa geração é má e está pedindo sinal e eu não vou dar. O único sinal que você será dado vai ser o sinal do profeta Jonas. Bom, para aqueles que não conhecem a história de Jonas, é um livro que vale a pena ser lido, está lá no Antigo Testamento. Jonas é um livro curto, muito agradável de se ler, uma história muito bonita. Jonas é chamado por Deus para ir até Nínive, uma cidade muito grande, cheia de pecados, cheia de crimes, cheia de injustiças. E Jonas vai até essa cidade, uma cidade que demora 3 dias para percorrê-la. E Jonas passa pelas ruas gritando que dentro de 40 dias Nínive será destruída. E aí todo o povo se converte, faz jejum, faz penitência, e aí Deus não destrói Nínive, não destrói a cidade. E é interessante porque é esse sinal que Jesus está dizendo: olha, o único sinal que será dado será o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é a comunicação que há entre Deus e o ser humano. Essa comunicação que é capaz de transformar aquilo que está em volta. Jonas, ele bastou passar pela cidade e anunciar, e as pessoas se converteram. Ou seja, o sinal de Jonas é a sua palavra, que foi enviada por Deus. Jesus é a palavra de Deus. Se nós não nos convertermos, se nós não nos apaixonamos por esta palavra, por este Jesus, nenhum outro sinal nos será dado. Então, meus irmãos, quando Jesus está dizendo aos escribas e fariseus, o único sinal que será dado será o de Jonas, ele está dizendo: a única coisa que vocês têm que se apegar é a palavra que ele deixou. Jonas anunciou a destruição da cidade de Nínive e as pessoas mudaram radicalmente a sua vida, a sua conduta por causa desse anúncio. Muitos vieram depois de Jonas anunciando a mesma coisa. O próprio João Batista anunciou o arrependimento e a conversão. E agora Jesus está realizando grandes sinais no meio do povo. E ainda assim o povo quer mais. Ainda assim o povo acha que não é suficiente. Jesus está dizendo: já tem sinal suficiente para nós crermos, acreditarmos em Deus. Se nós não acreditamos, nenhum sinal para mais será dado. E quando Jesus está aí, ainda falando às multidões, chegam sua mãe e seus irmãos e querem falar com ele. E alguém avisa Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E aí Jesus respondeu àquele que falou isso, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele estende a mão sobre os seus discípulos e diz: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente lê de maneira muito rasa esse texto, a gente está vendo, Maria teve outros filhos. Aqui quando fala de irmãos, o evangelista está falando daqueles parentes mais próximos, primos, que não podemos deixar de entender que essa cultura é uma cultura de famílias muito grandes e que vivem todos muito próximos, muito perto. E aqui está um exemplo clássico disso. Por que a mãe e os irmãos de Jesus o procuram? Porque já chegou lá na comunidade deles a notícia de que Jesus está passando por vários lugares e realizando muitas coisas. E já chegou também a notícia de que tem gente que não está gostando. Então eles vão até procurar Jesus, saber como onde ele está, com quem está, como está. E aqui está essa passagem que eles chegam até Jesus, eles querem falar com Jesus, porém há uma dificuldade. A dificuldade tem muita gente em volta de Jesus. E é por isso que alguém tem que chegar e dizer: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E não é que Jesus negue a sua família, renegue a sua família, não. Simplesmente Jesus usa esse episódio em que a sua família de sangue vem procurá-lo e ele aproveita para dizer: olha, a minha família de fato não é somente a minha família de sangue, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então aqui a gente precisa entender muito claro isso.
Não é que Jesus está dizendo que ele não tem família, que a sua mãe não é sua mãe, que os seus irmãos, né, os seus primos, não são seus irmãos, não são seus primos. Ele está querendo dizer, olha, aproveitando que vocês querem saber da minha família, saibam que a minha família é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que faz a vontade do Pai. E aí iniciamos o capítulo 13 de São Mateus, que é um capítulo marcado pelas parábolas, as famosas parábolas de Jesus. E, né, o grande sermão das parábolas, que nós assim chamamos. Bom, algumas coisas que precisamos entender em relação às parábolas de Jesus. Às vezes nós pensamos assim, nossa, que bacana que Jesus foi. Ele explicava as parábolas para que seus discípulos entendessem, né? Para que as multidões entendessem aquilo que ele estava falando. Bom, eu vou falar uma coisa que talvez alguém não vá concordar, mas Jesus usa parábolas para que as pessoas não entendam. E ao não entender, elas busquem saber. Vou explicar. Jesus conta uma parábola e às vezes as parábolas não são tão claras, né? Parece que é uma coisa, mas não é. Será que é? Pode ser outra coisa? Isso contar uma parábola obriga aqueles que estão escutando a parábola a continuar seguindo Jesus para entender aquilo que ele falou lá atrás. E é isso que nós percebemos no Evangelho segundo São Mateus, que Jesus ele conta a parábola para as multidões, para todos aqueles que estão seguindo, e depois ele explica a parábola para os discípulos. Então, para que você entenda a mensagem de Jesus, não basta você só escutar ele aqui, né, pelo canal, mas você tem que segui-lo para que você aprenda com ele. Então, isso é muito importante entendermos, meus irmãos, porque às vezes a gente acha que Jesus fala em parábolas para que as pessoas, como ele era bonzinho, explicou em parábolas para que as pessoas entendessem. Não, Jesus está explicando a parábola, está mostrando a parábola para que as pessoas compreendam e não compreendam, né? Ou seja, entendam algumas coisas, mas algumas coisas não ficaram muito bem claras. Então eu preciso continuar indo atrás dele para saber e entender aquilo que ele está falando. E o capítulo 13 começa com a parábola do semeador. Aquela famosa parábola que Jesus diz que o semeador saiu para semear e a semente foi lançada em diferentes tipos de terreno. Essa parábola ela é contada para as multidões. Depois os discípulos chegam para Jesus e perguntam, mas por que você está falando em parábolas? E aí Jesus explica por que ele está falando em parábolas. Olha, porque para vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, o reino dos céus. E é por isso que eu estou falando em parábolas, por isso que eu não falo para todo mundo. Aqueles que querem saber, esses têm que chegar mais perto. E aí Jesus vai explicar essa parábola do semeador, né, a partir do versículo 18 do terceiro capítulo, do 13º capítulo, né, capítulo 13. E diz o seguinte: vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está dizendo, olha, aquele que escuta a palavra, mas não entende, esse perde a palavra, né? É a semente que ela é lançada à beira do caminho, ou seja, se perde, né? A parábola diz, a semente foi semeada à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Ou seja, foi lançada a palavra, mas ela não teve nem como oportunidade de ser germinada, né? Essa palavra. Depois, o que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, e surgindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado, ou seja, logo tropeça. O escândalo é uma pedra de tropeço, né? O escândalo é você cair, né? É tropeçar, escandalizado. Então Jesus está dizendo, olha, aquele que é plantar, aquela palavra que é plantada no coração rochoso, não tem raiz. Então qualquer coisinha derruba, qualquer dificuldade derruba. É interessante porque muitas vezes somos assim, né? Somos esse tipo de terreno. Escutamos a palavra, ficamos super animados, né? Vamos num retiro, ficamos saindo de lá cheio do Espírito Santo, dizendo vamos mudar de vida, vou fazer e acontecer.
E aí, na segunda-feira, a vida mostra que tem uma conta para pagar ou que tem um obstáculo para vencer e a pessoa diz, não dou conta, não posso mais, e a palavra ficou para trás. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. O que foi semeado no reino, no meio dos espinhos, é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. Olha só que interessante, né? Quantas e quantas vezes somos terreno espinhoso que sufocamos a palavra. Sufocamos a palavra com as nossas preocupações, né? Quantas e quantas pessoas deixam de ouvir a palavra por causa das preocupações da vida, das preocupações do ter, do receber, do fazer. E aí Jesus está dizendo, esse vai sufocar a palavra. E os que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra, entende, e esse produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Essa é uma porcentagem ali em relação a cada semente. Interessante como Jesus está dizendo, olha, muitos têm que ser terra boa para acolher a palavra, para entender a palavra. Muitas vezes nós não ouvimos e, consequentemente, não entendemos. Então, o primeiro passo para que a gente entenda, a gente tem que escutar. Por isso, meu irmão, que você que está aí nos acompanhando, minha irmã que está acompanhando nesse canal, esse vídeo, né? Como é importante a gente abrir o coração e abrir o nosso terreno bom, né? Para a gente ouvir a palavra. Às vezes a gente quer entender, mas a gente não faz esforço. Eu sempre digo, nós temos que fazer esforço. Para entendermos a palavra de Deus, a gente tem que gastar tempo com a palavra. Nós precisamos escolher um momento do dia para lermos a palavra. Eu conheço muitas pessoas que dizem que têm dificuldade com a palavra de Deus, que não entendem, que acham difícil. Mas se você for ver, são pessoas que de fato não se preparam para acolher essa palavra, né? Nós precisamos criar métodos para entender a palavra. Então, escolher o mesmo horário, o mesmo lugar, né? Usar a mesma Bíblia sempre, né? Para a gente ter... Tudo bem, se você vai fazer um estudo mais profundo, tem mais de uma tradução, pode ajudar bastante quando você conhece também outros idiomas, mas o importante é fazer esse esforço para chegar, né, a ouvir a palavra. É o primeiro passo para que a gente entenda. Tem gente que não entende a palavra de Deus, mas nunca escuta a palavra de Deus. Nunca lê a palavra de Deus. Então nunca vai entender. Então precisamos fazer esse esforço. Nós, enquanto igreja, ouvimos muito no mês de setembro, que para nós é o mês da Bíblia, né? Considerado o mês da Bíblia. Daí o único mês que eu pego a minha Bíblia, eu ponho em cima da estante, eu ponho em cima da mesa, eventualmente dou uma passada num salmo, normalmente Salmo 23, que é um dos mais famosos, mas isso não é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é você folhear, você ler um texto, tentar entender, tentar tirar desse texto alguma coisa que sirva para a sua vida, né? Se tem dúvida, pergunte para o catequista, para o padre, né? Para alguém alguma liderança da comunidade. O importante é você ter esse contato com a palavra, porque se a gente não escuta, a gente não aprende. Esse curso bíblico, essa formação bíblica que estamos tentando fazer por aqui, é uma tentativa da gente escutar mais a palavra de Deus. É não ter preguiça de folhear. Aqui estamos vendo muito rapidamente, vocês estão percebendo os capítulos, porque senão a gente faria vídeos de 4, 5 horas, mas é importante a gente ter uma noção da sequência, o que cada texto traz de alguma particularidade. Então essas coisas vão sendo percebidas a partir do momento que nós pegamos o texto, a partir do momento que nós lemos o texto, a partir do momento que nós ouvimos o texto. E talvez seja o que esteja faltando nesses dias para todos nós termos mais acesso a esta palavra, né? Para que a gente possa entender. E aí é isso que Jesus está ensinando aos apóstolos, né? Aos discípulos, dizendo, olha, aquela parábola que eu contei ali atrás, eu contei. Muita gente não entendeu e muita gente não veio aqui para saber o que precisa ser entendido. Então eu vou contar para vocês e ele vai explicar essa parábola. Logo após a parábola do semeador, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, né? E aí ele fala, né, o reino de Deus é como, né, alguém que semeou a semente boa no campo
né? E enquanto todos dormiam, o inimigo veio e lançou sementes ruins, né? E aí cresceram o trigo e também o joio, né? E aí os que foram semear, os que foram trabalhar aí, né, dizem pro dono, né, de onde veio esse joio, né? Acaso você não semeou aí semente boa? Ele disse, não, sim, eu semeei, deve ser algum inimigo, né? E aí eles perguntam, quer que a gente vá arrancar esse joio? Quer que a gente vá tirar o joio? Ele disse, não, deixe o joio e o trigo crescerem juntos, e no momento da colheita, aí sim a gente separa. Essa parábola é tão bonita, mas né, que Jesus vai explicar também para os seus discípulos, né? E ele conta a parábola, depois ele conta a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? A semente de mostarda naquela época era considerada uma das menores, né, sementes que existia. Então Jesus diz, olha para a semente de mostarda, bem pequenininha, menor de todas as sementes, né? E quando cresce, quando plantada, né, cresce e dá uma árvore imensa, né, que até os pássaros podem se abrigar nela. E aí ele conta também a parábola, né, do fermento, o fermento que é colocado na massa e faz a massa crescer. O reino é como esse fermento que misturado na massa você não vê, mas ele faz crescer. E aí Jesus novamente explica, ele volta agora para explicar a parábola do joio e do trigo, né? E aí Jesus diz o seguinte, lá no versículo 36 do capítulo 13. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio, porque Jesus já tinha explicado a parábola do semeador. Ele tinha contado a parábola do semeador, eles não tinham entendido, e aí eles chegaram e pediram para Jesus explicar. E agora de novo, eles dizem, bom, se Jesus contou a parábola do semeador, e nós aprendemos com ele depois tanta coisa legal, com certeza essa parábola que ele está contando também deve ter muita coisa escondida que a gente não entendeu. Então eles pedem para Jesus. E ele respondeu, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Jesus é a palavra de Deus. Ele está semeando a palavra de Deus no mundo. Jesus está falando, está nos ensinando. O campo é o mundo. A palavra ela é para o mundo inteiro. A boa semente são os filhos do reino, o joio, os que são do maligno, e o inimigo que semeou o joio é o diabo. Eu não sei como é que está a tradução de vocês aí, mas a tradução aqui da CNBB, o diabo está com letra minúscula, né? É o divisor, é aquele que veio dividir, é isso que o diabo quer, é isso que o maligno quer, ele quer dividir. E para dividir, ele começa a separar-nos, né? Ele começa a criar situações dentro de nós e à nossa volta para que a gente se divida. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqui Jesus está explicando, né, cada item que aparece aí na parábola do joio e do trigo. Mas uma coisa que eu acho interessante na parábola, que aí obviamente Jesus não explica, mas está bem, para mim está bem claro, quando o dono, né, do campo ele é questionado sobre podemos ir lá arrancar o joio, ele diz não, deixa crescer os dois juntos. Deixa crescer os dois juntos, porque haverá um momento em que os dois serão cortados. Só que um vai ser aproveitado, o outro não, o outro vai ser queimado. É aqui Jesus está falando do juízo final, né? E aí a gente tem que entender essa parábola também, né, como nós vivemos hoje, né? Muitas vezes tem muito joio no meio do trigo. E muitas vezes a tentação é, vamos cortar o joio.
vamos afastar o joio, vamos jogar ele fora, vamos trucidar com ele. E aí a parábola nos ensina que não, deixa os dois crescerem juntos, né? Porque vai que esse joio aí se produza um bom fruto, né? Ao longo do tempo. Então temos que tomar muito cuidado. Às vezes na vida de comunidade, né, a gente quer, às vezes tem uma pessoa que não é muito legal, não é muito bacana, ou que faz algumas coisas que não são muito bacanas dentro da comunidade, não são muito cristãs, e a gente logo quer que vamos expulsar, vamos jogar fora, vamos, né? Jesus nos ensina: joio e trigo crescem juntos. A diferença é o que será feito no final. Então nós temos que aprender isso para a nossa vida também. Porque nós temos conserto, todos nós temos conserto. Né? Por mais difícil que sejamos, por mais cabeça dura que a gente seja, mas nós ainda podemos aprender. E você, meu irmão que está me escutando, minha irmã que está me escutando, pode estar pensando assim: mas já estou velho, já passei dos 30, já não aprendo mais. Aprende, a gente está sempre aprendendo, a gente sempre pode melhorar. A cada dia a gente pode ser uma pessoa melhor, porque nós temos a palavra que nos instrui, nós temos Jesus Cristo que nos orienta, então precisamos entender isso. Às vezes a gente pode ser joio, sim, podemos, porém nós podemos nos converter em trigo, e aí o destino final será outro. Então, meus irmãos, aproveitemos essas parábolas para aprender a nossa vida, como que nós vamos nos posicionar diante da vida e diante do mundo. Além dessa parábola do joio, né, nós temos também a parábola da mostarda, do grão da mostarda, que é pequenininha, né? É interessante, o reino de Deus começa com uma pequena semente. Interessante nós tomarmos essa parábola para a nossa vida, porque às vezes a gente quer que a coisa seja, né, espetacular, e o reino começa na humildade, né? Um grupo de 12 homens começou a igreja. Nós temos que entender que Deus vai utilizando das pequenas coisas que estão à nossa volta para nos mostrar onde esse reino se esconde, onde esse reino se manifesta. E quando ele está falando do grão da mostarda, ele está dizendo isso: olha, o reino é como o grão da mostarda, é pequenininha, mas depois dá uma árvore, senhora árvore. Então nós temos que entender que muitas vezes na nossa vida acontece em pequenas coisas serem sinal, né, de grandes bênçãos na nossa vida. A parábola do fermento da mesma forma, né? Ela está aí misturada, né, nessa massa, né, com os outros ingredientes, e assim como a massa fermentada, né, ela vai crescendo, o Evangelho também. Nós que escutamos a palavra de Jesus, essa palavra tem que fazer brotar em nós, fazer crescer em nós, né, a caridade, crescer em nós o amor fraterno, crescer em nós a esperança, crescer em nós a fé. Então nós precisamos entender que quando o fermento está na massa, ele está ali não para que ele fique separado da massa, mas para que junto com a massa ele faça a massa crescer. Nós que estamos nessa massa, né, nesse mundo, nós precisamos ser fermento para o mundo. Nós precisamos fazer com que o reino aconteça, o reino cresça no meio de nós. Depois, a última parábola que Jesus explica, né? Depois da explicação da parábola do joio, Jesus conta do tesouro e a pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa lá escondido e cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas e ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Então Jesus continua falando, né, em parábolas, né, para mostrar, né, a preciosidade do reino, o quão precioso que é o reino, que quando alguém encontra, né, vende, se desfaz de tudo que tem para ter aquele reino, para ter aquela pérola, para ter aquele tesouro. Assim somos nós também, né, quando encontramos o reino. O que fazemos para merecer o reino? O que fazemos para encontrar o reino?
Às vezes a gente quer encontrar-se com Jesus, quer que Jesus faça parte da nossa vida, mas nós não deixamos para trás nada daquilo que nos impede de chegar até Ele. Nós não deixamos para trás, não nos desfazemos de todos aqueles tesouros menores ou sem valor, que para ter o verdadeiro reino, o verdadeiro tesouro. E no final desse capítulo, né, Jesus vai contar a última parábola, que é a parábola da rede. Né? O reino dos céus ainda é como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. E quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se, e para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Então a rede ela pega todo tipo de peixe, mas aí depois lá na praia os pescadores é que vão selecionar: esse peixe é possível de comer, esse não é, então esse volta. Podemos perceber então que os ensinamentos de Jesus por meio de parábolas servem para nos ajudar a desejar cada vez mais estar em Deus e fazer com que o reino de Deus aconteça. Chegamos ao final de mais este vídeo, e se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos estudar a 5ª parte do Evangelho segundo São Mateus, né, que compreende os capítulos 13 até o capítulo 18. Então, finalzinho do capítulo 13, na verdade, né, falta só um pedacinho do capítulo 13, então 14, 15, 16, 17 e 18. Padre, é muito grande, são 5 capítulos. São capítulos curtos também. Você pode ler antes para facilitar nosso estudo, para facilitar nossa reflexão, né? E então conto com você no próximo vídeo para que a gente possa continuar esse belíssimo estudo sobre o Evangelho segundo São Mateus. E que Deus abençoe você e sua família, e que a palavra de Deus nos guie neste tempo.